e resistência a produtos químicos. Quanto aos pigmentos sintéticos inorgânicos, né, alguns citados nós temos os óxidos metálicos, são sintéticos e fabricados através de processos industriais. Eles oferecem cores vibrantes e são amplamente utilizados em tintas e revestimentos devido à sua durabilidade e resistência. Quanto às nanopartículas, né, essa tecnologia com tintas envolvendo nanopartículas é recente. Elas têm sido desenvolvidas para criar pigmentos com propriedades específicas, como cores intensas ou efeitos especiais, utilizando tecnologias avançadas de nanomateriais. Quanto às resinas, as resinas são formadoras de películas da tinta e são responsáveis pela maioria das características físicas e químicas dessa tinta, pois determinam o brilho, a resistência química e física, a secagem e a aderência, dentre outras características da tinta. As primeiras tintas desenvolvidas utilizavam resinas de origem natural, principalmente vegetal, mas atualmente, com exceção de trabalhos artísticos, as resinas utilizadas pela indústria de tinta são sintéticas e constituem compostos de alto peso molecular. As resinas mais usuais são alquídicas, epóxi, poliuretânicas, acrílicas, poliéster, vinílicas e nitrocelulose. Uma breve descrição de cada uma dessas resinas encontra-se na sequência da nossa fala. Resina alquídica. Polímero obtido pela esterificação de poliácidos e ácidos graxos com poliálcois, usadas para tintas que secam por oxidação ou polimerização por calor. Resinas epóxi, formadas na grande maioria pela reação do bisfenol A com epicloridina. Os grupos glicidila presentes na sua estrutura conferem-lhe uma grande reatividade com grupos amínicos presentes nas poliaminas e poliamidas. Resinas acrílicas. Polímeros formados pela polimerização de monômeros acrílicos e metacrílicos. Por vezes o estireno é copolimerizado com esses monômeros. A polimerização desses monômeros em emulsão, à base de água, resulta nas denominadas emulsões acrílicas, usadas na tinta látex. Quanto à resina poliéster, ésteres são produtos da reação de ácidos com álcoois. Quando ela é modificada com óleo, recebe o nome de alquídica. As resinas poliéster são usadas na fabricação de primers e acabamentos de cura à estufa, combinadas com resinas amínicas, epóxidas e com poliisocianatos, bloqueados e não bloqueados. Quanto às emulsões vinílicas, são polímeros obtidos na copolimerização e emulsão à base de água, de acetato de vinila com diferentes monômeros, acrilato de butila, dibutilmaleato, dentre outros. Estas emulsões são usadas na tinta láxeas vinílicas e vinilacrílicas. Resina nitrocelulose, produzida pela reação de celulose altamente purificada com ácido nítrico na presença de ácido sulfúrico. A nitrocelulose possui grande uso na obtenção de lacas, cujo sistema de cura é por evaporação de solventes. São usados em composições de secagem rápida para pintura de automóveis, objetos industriais, móveis de madeira, aviões, brinquedos e papel celofane. Quanto aos solventes das tintas, são compostos orgânicos ou água responsáveis pelo aspecto líquido da tinta, com uma determinada viscosidade. Após a aplicação da tinta, o solvente evapora, deixando uma camada de filme seco sobre o substrato. Os solventes orgânicos são geralmente divididos em dois grupos, os hidrocarbonetos e os oxigenados. Por sua vez, os hidrocarbonetos podem ser subdivididos em dois tipos, alifáticos e aromáticos, enquanto que os oxigenados englobam os álcoois, acetatos, cetonas, éteres, dentre outros. As tintas de base aquosa utilizam como fase volátil água adicionada de uma pequena quantidade de líquidos orgânicos compatíveis. A escolha de um solvente em uma tinta deve ser feita de acordo com a solubilidade das resinas respectivas da tinta, viscosidade e da forma de aplicação. Uma exceção importante são as tintas látex, onde a água é a fase dispersora e não solubilizadora do polímero, responsável pelo revestimento.
Atualmente existe um esforço mundial no sentido de diminuir o uso de solventes orgânicos em tintas, como iniciativas tais como substituição por água, aumento do teor de sólidos, desenvolvimento de tinta em pó, desenvolvimento do sistema de cura por ultravioleta, dentre outros, né? Visando diminuir o impacto ambiental que esses solventes podem trazer para a saúde humana. Quanto aos aditivos das tintas, esse grupo de produtos químicos envolve uma vasta gama de componentes, que são empregados em baixas concentrações, geralmente menores que 5%, e que têm funções específicas, como conferir importantes propriedades às tintas e aos revestimentos respectivos, tais como o aumento da proteção anticorrosiva, bloqueadores dos raios ultravioleta, catalisadores de reações, dispersantes e umectantes de pigmentos e cargas, melhoria de nivelamento, preservantes e anti-espumantes. A tabela a seguir relaciona alguns aditivos com a função respectivamente dele. Então, aqui nós temos nessa tabela alguns aditivos muito importantes. Iniciaremos com os fotoiniciadores, né? Eles têm função de formação de radicais livres quando submetidos à ação da radiação ultravioleta, iniciando a cura de tintas de cura por UV. Os secantes são aditivos catalisadores na secagem oxidativa de resinas alquídicas e óleos vegetais polimerizados. Agentes reológicos são aditivos que modificam a reologia das tintas, aquosas e sintéticas, modificando de forma necessária para conseguir o nivelamento, diminuição do escorrimento, dentre outros. Os aditivos inibidores de corrosão conferem propriedades anticorrosivas ao revestimento. Os aditivos dispersantes melhoram a dispersão dos pigmentos da tinta. E os aditivos umectantes nos sistemas aquosos aumentam a molebilidade de cargas e pigmentos, facilitando a sua dispersão. Os pigmentos e aditivos bactericidas evitam a declaração do filme da tinta devido à ação de bactérias, fungos e algas. E os aditivos coalescentes facilitam a formação do filme contínuo na secagem de tintas à base de água, unindo as partículas no látex. As cargas são minerais industriais com características adequadas de brancura e granulometria, sendo as propriedades físicas e químicas também importantes. Elas são importantes na produção de tintas látex e seus complementos, esmaltes sintéticos, foscos, acetinados, tinta óleo e tinta de fundo, dentre outras. Os minerais mais usados nas cargas são os carbonatos de cálcio, algalmatólito, caulim, barita, etc. Também são importantes os produtos da síntese, cargas sintéticas, como por exemplo, o carbonato de cálcio precipitado, sulfato de bário, sílica, sílico-aluminato de sódio, etc. As cargas, além de baratearem uma tinta, também colaboram para a melhoria de certas propriedades, como a cobertura, a resistência às intempéries. Depois que você aprendeu tudo sobre essa parte da composição das tintas, muito importante que você acesse o seu ambiente no AVA e encontre lá material complementar. Nós temos referência ao artigo 1, que fala das formulações de tintas expressivas através da história. Então leiam e informações importantes nesses artigos complementares. Também no material complementar você vai ter o artigo 2, que fala das características da tinta e as características dos polímeros com que elas são formuladas. Veja esse artigo, leia com calma, vai ser muito importante para você saber um pouquinho mais sobre as tintas. Também no material complementar você vai encontrar o link para o vídeo complementar à história da tinta. Nesse vídeo há uma fala muito rápida sobre a história das tintas, que vai ser muito interessante para o seu aprendizado. Como sugestão de leitura, nós também temos o livro Tintas, Ciências e Tecnologia. Esse livro é muito importante, ele fala no geral das tintas, da sua ciência e toda a sua tecnologia envolvida. Livro muito importante. No final desse tópico, você vai fazer o fórum avaliativo. Esse é o item obrigatório, e você terá que participar desse fórum. Você vai dar a sua opinião do que você mais gostou desse assunto abordado no tópico 1, a partir da leitura dos artigos, dos vídeos que forem postados. Você vai ver o assunto que mais lhe chamou a atenção e, a partir disso,
você vai fazer o seu comentário no fórum. Quando você emitir a sua opinião em outros trabalhos de outros participantes, né, não esqueçam de colocar argumentos. Todos os critérios da avaliação estão estabelecidos nesse fórum. Participem. Aqui estão algumas referências básicas importantes nesse material que a gente falou com a turma. Tenham bons estudos e até o próximo tópico, que é o tópico 2, Química das Tintas.